Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22, diz assim, queridos. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: E disse Jó: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Você pode dizer glória a Deus. Queridos, eu creio em uma geração de Jós que Deus está levantando. Eu creio numa geração, queridos, que vai na contramão deste mundo. Eu creio que Deus está levando uma geração, queridos, que vai ser experimentado no dia mau, mas também vai viver os dias de bonança, os dias de glória, o dia de vitórias. Eu creio, queridos, em uma geração que tem experimentado o sofrimento, o sacrifício, a morte, tem enfrentado a tristeza, o choro, a lágrima, mas também que vai viver a glória de Deus, vai viver, queridos, a alegria, vai experimentar dos milagres, das bênçãos do Senhor. Você pode dizer amém, queridos? Eu creio nessa geração, queridos, de Jós, uma geração que vai entender o que Deus está preparando para a vida dele, e o que Deus está preparando para nós. Queridos, talvez se eu perguntasse para você aqui, qual livro da Bíblia é o primeiro que foi escrito, talvez todos nós, em um coro, falaríamos que o livro de Gênesis foi escrito por primeiro. Mas, queridos, ele não foi escrito por primeiro, o livro de Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. O livro mais antigo da Bíblia foi escrito por Moisés, e é sobre a história desse homem chamado Jó. Então, queridos, na ordem cronológica da Bíblia, Jó, ele é o primeiro livro da Bíblia, e escrito por Moisés, que também escreveu o livro de Gênesis. Mas, queridos, eu quero que você se atente a algumas coisas aqui, que eu quero que você entenda. Essa série, queridos, tem trazido para a nossa igreja, para os jovens, um novo tempo. Essa série, queridos, eu tenho ouvido testemunhos, pessoas têm me escrito mensagem dizendo quanto Deus tem falado com elas. E eu tenho certeza, queridos, que Deus está nos levando para um nível maior de intimidade com Ele. Deus está nos levando para um nível maior de relacionamento, compromisso com Ele. Você pode dizer amém? Porque, queridos, num relacionamento, quando você conhece alguém e vê ela pelo primeiro dia, e fala com ela a primeira vez, você não faz brincadeiras que depois de um ano você faz. Você conhece alguém hoje, você fica meio receoso, até você conhecer, até você pegar intimidade, até você saber o que ela gosta, o que ela não gosta. E sabe, queridos, Deus está nos tratando esses domingos de uma forma diferente. Deus está nos tratando de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. E o que eu quero que você entenda, queridos, é que cada vez que Deus nos trata de forma mais íntima, cada vez que Deus nos trata de forma mais profunda, cada vez que Deus nos trata de uma forma mais próxima, é que nós estamos sendo provados e aprovados por Ele. Você entende isso? E hoje Deus está numa intimidade tão grande com a gente, que Ele não precisa mais mandar recado, ou talvez falar algo de uma forma mais minuciosa. Não, hoje Deus vem e rasga o verbo com a gente. E assim é numa amizade, queridos. Deus, Ele trabalha com relacionamentos, com intimidade. Deus, Ele quer se relacionar comigo, com você todos os dias. E sabe, queridos, cada vez que Deus nos conhece, mais Deus, Ele vai enxergando qualidades na nossa vida que nem nós vimos. Não, Vinícius, Deus enxerga defeitos também. Mas Deus, Ele foca naquilo que é qualidade sua. Deus, Ele espera o teu melhor. Deus é como aquele pai, queridos, que Ele sabe que o filho tem algumas dificuldades e algumas coisas, mas Ele espera que o filho sempre surpreenda o coração dele. Sabe, queridos, eu fico vendo o Vitor, às vezes, a Mariá, e eu vejo o quanto eles me surpreendem, às vezes, querido, positivamente. Eles têm falhas, eles têm defeitos,
Mas, queridos, quando eles fazem algo de qualidade, algo, queridos, que me surpreende positivamente, o meu coração se alegra. E Deus, queridos, Ele está te olhando nessa noite, esperando você surpreender, se assim nós podemos, o coração dEle, queridos. E Deus, Ele não olha, queridos, para aquilo que nós temos. Diga graças a Deus. Deus, Ele olha para aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque se você começar a ler o livro de Jó, queridos, a Bíblia vai dizer assim que Jó era o maior homem de Uz. Jó tinha muitas riquezas, 500 jumentas, ou juntas de jumentas, 3.000 camelos. Jó tinha muitos e muitos gados. Jó tinha mais de 2.000 ovelhas. E o livro de Jó, Moisés começa a destacar Jó por aquilo que ele tem. E Moisés continua escrevendo, e ele tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. E Moisés, na essência humana, ele começa a descrever quem era Jó e o que ele tinha. Mas a palavra do Senhor vai dizer que numa das reuniões de Deus, ele vê uma presença que ele já conhecia há muito tempo. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra, queridos? Que só nós, achamos que podemos chegar até a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer em Jó que o diabo, ele vai até a presença de Deus. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo falava ao meu coração, queridos? Se o diabo sai lá do inferno e vai até a presença de Deus, para consultar Deus, para falar com Deus, que eu e você estamos esperando para sairmos da nossa zona de conforto, para sairmos do nosso achismo, para sair das nossas criancices, para sair do nosso ambiente e ir até a presença de Deus. A última série dessa mensagem, a última tema dessa mensagem é: aceita que dói menos. É que nem um peixe no anzol, queridos. Quanto mais o peixe se debate, sabe o que mais acontece, queridos? Mais o anzol entra nele. E muitas vezes nós estamos nos debatendo e não queremos aceitar o momento que nós estamos vivendo. Mas hoje nós vamos aprender, queridos, que existem processos da nossa vida que nós precisamos aceitar o que Deus está fazendo. Eu não estou pregando sobre passividade. Eu não estou pregando sobre morosidade. Eu estou pregando, querido, sobre você entender o que Deus quer para a sua vida. Diga amém. Moisés começa a descrever tudo, David, que Jó tinha. Mas quando Satanás vai até a presença de Jesus, de Deus, ele vai me trazer um outro Jó. Deus, ele vai me trazer uma outra característica de Jó. Deus, ele não vai falar do que Jó tinha. Deus não vai dizer o que Jó possuía. Mas Deus vai falar sobre o caráter de Jó. E Deus pergunta para o diabo: de onde você vem? E o diabo fala para ele: eu estava passeando e rodeando sobre a terra. E sabe o que me chama a atenção, queridos? Muitas pessoas dizem que Satanás foi perguntar sobre Jó, e é mentira. Foi Deus que falou sobre Jó. Porque Deus olha para o diabo e diz: observaste o meu servo Jó? Este homem é sincero, este homem é íntegro,
ele é temente. E sabe o que é mais? Ele se desvia do mal. Deus não falou dos gados, Deus não falou das ovelhas, Deus não falou dos filhos, Deus não falou das riquezas, Deus não falou da autoridade, do poder que Jó tinha. Mas sabe o que Deus falou, queridos? Do caráter de Jó, daquilo que Jó representava. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Tudo que você tem foi Deus que te deu. É por isso que Ele não surpreende por aquilo que você conquistou, porque o que você conquistou foi Ele que te entregou. É por isso que os olhos de Deus não estão focados naquilo que você tem, porque o que você tem foi Ele quem te deu. Mas Deus está interessado no seu caráter, naquilo que você é, naquilo que Ele está te transformando, porque para isso precisa você deixar Deus moldar a sua vida. Você não precisa ter para ser. Deus começa a falar da personalidade cristã, ou da personalidade da fé de Jó. Sabe o que Deus está interessado nessa noite, queridos? Não é onde estão os seus bens, não é onde está a sua casa, não é onde está o seu emprego, a sua empresa, não é onde está a sua conta bancária, não. Deus está interessado aonde está o seu coração, aonde está a sua fé, aonde está a tua sinceridade, o teu temor, a tua integridade. E se você está se desviando do mal, a Bíblia diz que Jó, queridos, era um homem muito aclamado, reconhecido na sua cidade. A Bíblia fala, queridos, de Jó sentar em cadeiras e as pessoas carregarem Jó, dos seus filhos darem banquetes. Agora sabe o que chamava a atenção de Deus, queridos? Não eram os banquetes que seus filhos faziam, não eram os gados que Jó tinha, não eram as riquezas que Jó possuía. Sabe o que chamava a atenção de Deus? É que todas as vezes que os seus filhos faziam festas, Jó, ele saía da sua casa, ele construía um altar. E a Bíblia diz que ele dizia: Deus, se os meus filhos pecaram, eu já quero pedir perdão por eles, eu já quero levantar um altar de arrependimento, eu já quero levantar um altar para a vida deles. Ei, pai e mãe que me ouvem nessa noite, você tem levantado altares pela vida dos seus filhos, vocês têm sacrificado pela vida dos seus filhos, vocês têm orado pela vida dos seus filhos. Vinícius, eu não tenho filhos ainda. Se eu pudesse te dar um conselho, queridos, dobre o teu joelho todos os dias e já comece a profetizar bênçãos sobre os filhos que ainda você vai ter. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, ela alcança até a 1000ª geração. Profetize, declare bênção, declare vitória sobre os seus filhos que ainda você nem sabe que vai ter. Sabe o que chamava a atenção de Deus, queridos? É que Deus, para Jó, era acima de todas as coisas. Sabe o que chamava a atenção de Deus em Jó? É que Jó amava a Deus sobre todas as coisas que ele possuía, que ele tinha. Nada era mais importante para Jó, nada tinha mais prazer do que a presença de Deus para Jó, nada mais satisfazia Jó do que se não fosse a presença de Deus. Vamos chover no molhado? Vamos bater na mesma tecla? Você quer ver um jovem, queridos, infelizmente, perder o fogo do Espírito Santo? Quando ele começa a namorar. Ele não perde o fogo, ele troca o fogo, né, queridos? Porque o fogo não perde, né, irmão? A chama está sempre acesa, né, pastor Luiz? Pega fogo. Até o cara começar a namorar, era uma bênção. E eu não falo de ouvir falar, queridos, eu falo de viver. Porque faz 6 anos, vai fazer 6 anos que eu e a Aline estamos juntamente na liderança dos jovens. E faz 6 anos que nós vemos meninos e meninas que tem tudo para dar certo.
Mas quando a crushzinha bate na porta do coração, aí arrebenta tudo. Aí Deus, ele fica em segundo plano. Aí Deus, ele é jogado para escanteio. Aí Deus vai perdendo espaço. Com Jó não era assim, queridos. Agora eu faço uma pergunta para você diante de tudo que eu descrevi de Jó. Jó merecia sofrer, sim ou não? Se você falar que Jó merecia sofrer, querido, você precisa apanhar. Porque não era o Vinícius que estava dando testemunho de Jó. Não era o Vinícius que estava falando, nossa, o pastor Luiz é massa. Nossa, a Érica é da hora. Nossa, a Clívia é mulher de Deus. Não era o Vinícius que estava falando, era Deus. Que estava dizendo, Jó é sincero, é íntegro, é temente. Ele desvia do mal. Jó, ele não vai stalkear o Instagram da irmãzinha lá, porque a irmãzinha namora, é casada, ele não vai stalkear lá. Jó não abre aquele nudes que ele recebe no WhatsApp, não, ele desvia do mal. Jó, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não vai jogar bola com seus amigos e falar de prostituição, de adultério, de pornografia, não. Jó não senta com as amigas na mesa e começa a fofocar da vida da outra. Não. Jó, ele desvia do mal. Lembra que eu falei esses dias, queridos, que pecado a gente não enfrenta, pecado a gente foge dele. Era isso que Jó fazia. Jó desviava do mal. Jó não merecia sofrer. Jó não merecia padecer, queridos, mas tudo na nossa vida não é por merecimento. Nem alegria, nem tristeza. Mas são processos que nós precisamos entender. E a Bíblia diz que Jó estava na sua casa num belo dia. E veio um homem na sua direção e diz, Jó, vieram alguns homens caldeus, mataram todos os seus homens, roubaram os seus gados, as suas ovelhas, e só sobrou eu para contar a história. Quando esse ainda estava acabando de falar, a Bíblia diz que veio outro e disse, Jó, veio alguns povos distantes, mataram todos os seus homens, tocaram fogo nas suas plantações, Jó, roubaram os seus animais, e só sobrou eu para te contar essa história. Antes que esse terminasse de falar, a Bíblia diz que vem outro na direção de Jó e diz, Jó, os seus filhos faziam um banquete, Jó. Mas veio um vento dos 4 cantos, derrubou a casa, Jó, matou todos os homens que estavam lá, matou os seus 7 filhos, as suas 3 filhas, Jó. E só sobrou eu para te contar essa história. Pegarem uma alça de caixão de um filho já deve ser difícil. Agora imagine segurar 10 alças. Enterrar um filho deve ser dolorido, inesquecível. Imagine enterrar 10. Perder tudo. E a Bíblia diz que Jó sentar em cinzas, raspar a sua cabeça, rasgar as suas vestes. E agora eu digo para você, queridos, Jó perdeu animal, Jó perdeu casa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua plantação, Jó perdeu a sua riqueza. E a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus, em nenhum momento colocou a culpa em Deus. Você não pode perder um ônibus que você já reclama. Não pode, queridos, você perder alguma coisa que você já murmura. Não pode sair alguma coisa do eixo da tua vida que você já não quer vir mais para a igreja. Não pode pegar uma gripe. Agora não pode mesmo, né, querido? Mas não pode ter uma dor de cabeça que você já fala, Deus não me ama. Eu quero dizer, queridos, com todas as letras,
Você parece aquele filho mimado que tem tudo. E quando você não recebe algo que você quer, você chora, faz manha. E Deus está olhando para você dizendo assim: filho, é só uma aprovação, é só um tempo. Mas Jó não. Jó senta. E a Bíblia diz que o diabo ainda diz para Deus: Deus, mas é porque ele tem saúde. Deus fala: toca na vida dele então, só não tira ela. E a Bíblia diz que começa a explodir úlceras no corpo e nos ossos de Jó. A gente prega sobre uma lepra, sobre uma úlcera que vem no corpo, mas a Bíblia diz que ataca os ossos e o corpo de Jó, a ponto dele sentar e coçar as suas feridas com um caco de telha. Um homem que era aclamado, um homem que era poderoso, um homem que era rico, um homem que era conhecido, agora ele não tem mais nada a não ser podridão no seu corpo e um caco de telha. Eu fico imaginando, Cleve, o cheiro de Jó. Aquele sangue coagulado, com aquelas úlceras explodindo, moscas posando no seu corpo. Sabe que nós temos que estar preparados, queridos? Escuta o que eu vou te falar. Nós temos que estar preparados para aquelas pessoas que nós mais amamos nos decepcionar. Nós temos que estar preparados, queridos, para as pessoas que nós mais esperamos nos entristecer. Nós atendemos pessoas que às vezes vêm e falam para a gente: mas é a minha família, mas é o meu irmão, mas é o meu pai, mas é a minha mãe. Caim matou Abel. O filho de Davi estuprou a sua irmã. Abraão teve que tirar Agar e Ismael de casa, o seu filho, a sua mulher. A gente fala da mulher de Jó, queridos, e bate nela. Mas aquela mulher enterrou os 10 filhos. Aquela mulher perdeu suas 3.000 cabeças de camelo. Aquela mulher perdeu todas as suas ovelhas. Aquela mulher perdeu os seus filhos. Aquela mulher agora está perdendo o seu esposo. O que você faria no lugar dela? O que você falaria no lugar dela? Ai não, vamos dar glória a Deus. Mentira! Porque por muito menos nós reclamamos. Então, queridos, hoje eu quero ser advogado da mulher de Jó. Porque aquela mulher não teve estrutura para entender o projeto de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem estrutura para passar pelos processos de Deus? Nós podemos ser outro Jó, perder tudo, ficar doente, padecer. O evangelho não é, querido, só um mar de rosas, estrelinhas, confetes, fumaça. A Bíblia diz: resista ao dia mau. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Quando Jesus senta com os discípulos acham que Jesus vai dar uma palavra de ânimo, e Jesus olha para eles e diz: olha, vocês têm que estar preparados, porque vocês vão ser perseguidos. Vocês precisam se preparar, porque as pessoas vão querer matar vocês. Vocês precisam se preparar, porque vão se levantar contra a sua família. Aquela mulher olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse Deus aí teu e morre. Se ela fala em morre, queridos, é porque Jó já estava definhando.
Agora Jó diz para ela: como falas uma louca, aceitaste olha o que Jó fala, queridos, olha a maturidade de Jó, olha os processos, é por isso que Deus não erra, queridos. Deus, ele tinha convicção, Thalia, que Jó ia passar por essa provação. Sabe por quê? Porque um dia Satanás fez a mesma coisa com Pedro, e Jesus falou para Deus: não, Deus, Pai, vamos avisar primeiro Pedro, vamos primeiro preparar ele, porque ele não está preparado para isso. Deus, ele tinha convicção que Jó ia passar por isso, que Jó ia tirar um 10. Ele diz: aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres? Sabe o que Jó está me ensinando, queridos? É o que Paulo disse em uma das suas cartas: eu sei estar feliz quando eu tenho, e eu sei estar contente quando eu não tenho. Eu sei padecer, mas eu também sei ter abundância. Eu sei ter o que comer, e também sei o que não é o que ter de comer. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós só usamos esse versículo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nós esquecemos um pouquinho antes. Sabe o que Jó me mostra, queridos? Que ele viu que não tinha mais como lutar, que ele precisava entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Ei, Deus não errou na sua vida. Se você está passando este momento na tua história, é porque Deus permitiu você passar, porque Ele sabe que você é guerreiro, Ele sabe que você é guerreira, Ele sabe que você é forte, Ele sabe que você vai suportar. E sabe o que Jó estava dizendo? Você aceita o bem de Deus e não pode aceitar o bem dele. O Jó não estava dizendo: ah não, é culpa de Satanás, é o diabo, é o vizinho, é o meu amigo. Não. Jó estava dizendo: eu estou recebendo o mal de Deus. Eu aceito. Sabe o que eu quero que você entenda, queridos, nessa noite? O perder com Deus é ganhar. O padecer com Deus é ganhar. O morrer para Deus é viver. O se entregar para Deus é conquistar. Talvez você está passando a pior fase da sua vida. Mas eu tenho certeza que não chega a 10% do que Jó viveu. Então eu quero te dizer nessa noite: olhe para o céu, olhe para cima, queridos, olhe para cima. E diga como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve, Ele vai se levantar em meu favor. Mas Vinícius, eu estou desempregado. Eu sei que meu Redentor vive, em breve Ele vai se levantar em meu favor. Vinícius, meu casamento está indo por água abaixo. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai se levantar em meu favor. Vinícius, eu perdi meu emprego. Eu sei que o meu Redentor vive. Vinícius, eu estou enfermo. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve Ele vai mudar a minha história. Sabe o que mais me choca, queridos? Imagina alguém rico. Imagina alguém famoso, muito famoso. Essa semana, queridos, eu vou confessar meu pecado para você. Essa semana eu falei para a Lili, mas eu fiquei com uma vontade de ser amigo de uma pessoa, cara. Mas eu fiquei com muita vontade de ser amigo dele. Muita, mas eu queria ver eles. Cara, eu posso ser teu amigo? Posso falar, amor? Passar vergonha, né? Eu fiquei com uma vontade de ser amigo do Brad Pitt essa semana, queridos. Não, mas é verdade, eu não falei pra você, uma vontade louca, assim, sabe? Falei, não, eu preciso achar o Instagram desse cara, o Facebook, o telefone, Deus revela o número dele, eu preciso ser amigo desse cara.
A gente estava assistindo Irmãos à Obras, e a gente gosta de assistir lá em casa. A Aline gosta de decoração, não para de mudar lá em casa, que ele não tem tempo nem de experimentar as coisas que ela muda. E a gente estava assistindo Irmãos à Obras, e tem um Irmãos à Obras aí que é das estrelas, e eles fazem algo para alguma pessoa. E tem uma maquiadora dele de 35 anos, a maquiadora recebeu ele lá, ele não tinha nada, ele era um menino de 17, 18 anos, e essa pessoa hoje é a pessoa mais importante na vida dele, e ele reconstruiu um espaço lá para ela. Mas eu comecei a ver, queridos, a simplicidade daquele cara, a ponto da mulher olhar para ele e dizer assim: você está louco? Porque você nunca faria isso na mídia, você nunca mostraria isso para ninguém, você faz tantas coisas e você nunca mostrou, e por que você está mostrando? Ele disse para ela: porque existem pessoas que o mundo precisa reconhecer que é importante em nossas vidas. Mas eu fiquei apaixonado pelo Brad Pitt, queridos. Não só eu, né, meninas? Falei: meu Deus, que cara! E não pelo que ele fez, mas por a palavra dela. Sabe, queridos, o que mais me espanta é que os amigos de Jó, quando viram Jó, ficaram espantados. Porque eles se acostumavam a ver Jó com vestes, com linhos. Eles eram acostumados a ver Jó em banquetes. E agora, quando seus amigos chegam, Jó está sentado em cinzas, com úlceras, lepras em todo o seu corpo. E a Bíblia diz que por 7 dias, aqueles homens não conseguem dizer uma palavra para Jó. Eu vivi dias da minha vida em que eu não tive um amigo para dar uma palavra para mim. Eu vivi dias que eu não tive uma pessoa para dizer para mim: cara, vai dar certo. E nós precisamos entender, queridos, que existem batalhas que nós vamos guerrear sozinhos, sem amigos, sem família, sem esposa, sem ninguém. Agora, melhor era do que esses amigos ficassem calados, porque sabe qual foi a palavra dos amigos deles depois dele de 7 dias? Jó, você está em pecado. Jó, você precisa confessar o teu erro. Jó, você está escondendo alguma coisa de Deus, e por isso que Ele está pesando a mão sobre você. Ei, nem tudo que você está vivendo é pecado, nem tudo que você está vivendo é porque você errou, nem tudo que você está vivendo é porque Deus está pesando a mão em você. Outubro de 2014. Eu estava lá na Vila Auer vendendo doce de banana, como muitos conhecem essa história. E eu não tive a mesma fé de Jó, queridos. Estava vendendo doce de banana, eu sentei no meio fio. Larguei a caixa de banana do lado. Eu disse: Deus, o Senhor errou. Deus, o Senhor acabou com a minha vida. O Senhor me tirou lá da Europa para vir vender doce de banana na rua. Ou o Senhor está louco, ou eu pirei. Porque eu não ouvi a tua voz coisa nenhuma. Hoje eu vejo que eu ouvi qualquer coisa menos a tua voz. E eu falei isso para Deus. E quando eu estava sentado ali, queridos, aproximou-se uma menina com um carrinho de lixo. E naquela hora Deus disse para mim: fala para ela que eu vou mudar a história dela.
E eu disse: Deus, quem está precisando ouvir uma palavra sou eu. Deus, quem está precisando ouvir a tua voz sou eu. O Senhor usou mula, o Senhor usou profeta, o Senhor usou o tempo, o Senhor usou tantas coisas na tua Bíblia. Usa essa mulher para falar comigo. E Deus disse para mim: não, é você que vai falar com ela. Fala para ela que eu vou mudar a história dela. Eu disse: não vou falar. Aquela mulher sentou do meu lado. E ela perguntou: por que você está chorando? E o Espírito Santo falando no meu coração: fala para ela que eu vou mudar a história dela. Fala para ela que eu amo ela. Fala para ela que eu tenho um projeto na vida dela. E uma hora eu olhei para ela e disse: mulher, Deus, Ele tem um projeto na tua vida. Deus vai mudar a tua história. E ela disse assim para mim: todo mundo me fala isso. E quando ela falou isso, eu disse para ela: mas tem uma coisa que ninguém falou até hoje. Que os teus 2 filhos todos os dias choram de saudade de você. E que o teu marido lá em Santa Catarina está te procurando faz 3 meses. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Sabe o que eu e você precisamos entender, queridos? É que no momento que nós estamos não aguentando mais, é quando nós estamos no chão, prostrado, jogado, caído, Deus vai levantar a nossa história, vai mudar a nossa vida, vai usar a nossa vida, vai transformar a nossa história, vai nos fazer um canal de bênção, mesmo a gente não tendo nada, não sendo ninguém, Ele é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente. Eu não estava em pecado. Eu não tinha feito mal para ninguém. Mas eu precisava passar por aquilo. Eu precisava ser humilhado na rua como eu fui. Eu precisava que pessoas fechassem a porta do seu estabelecimento quando eu estava chegando para vender algo. Vinícius, você está falando isso para ter um sentimento de dó? Eu não, queridos, é a minha história, o que eu passei. Eu sou grato a Deus hoje por isso, porque isso forjou o meu caráter. Isso abaixou o meu nariz, tirou a minha altivez, a minha soberba, e me fez um novo homem. Sabe por que você está passando isso na tua vida hoje? Porque Deus quer te fazer um novo homem. Sabe por que você está passando isso na tua vida? Deus quer te fazer uma nova mulher. Um dos amigos de Jó, acho que ele diz uma palavra para Jó. Em meio a tantas acusações: Jó, você precisa entender o que Deus quer da sua vida, não por que você está passando. Aí nós chegamos em Jó 42:10. Abre para mim, fazendo um favor, Vanessa. Olha o nível que Jó chegou, queridos. Sabe o que Jó fez, queridos? Eu já estou morrendo, eu já não tenho mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Depois que Jó orou por seus amigos. Quem estava precisando de oração, pastor Luiz, era Jó. Quem estava precisando que alguém orasse por ele, era ele. Quem estava precisando de uma intercessão, era Jó. Mas sabe o que Jó faz, queridos? Jó fala: Deus, o meu problema é seu. Deus, o que eu estou passando eu já te entreguei. Deus, eu já disse que nu eu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá. Deus, eu já disse que eu aceitei o bem e também estou aceitando o mal. Deus, eu já aceitei tudo que eu estou vivendo. Então agora, Deus, eu quero orar pelos meus amigos. Se eu pudesse te dar um conselho, queridos, eu diria para você: coloque a tua vida no altar do Senhor e comece a abençoar vidas. Aceite o que você está vivendo e diga: Deus, a partir de hoje eu quero abençoar pessoas. A partir de hoje eu quero abençoar vidas.
Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente a prosperar. O tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro, diga em dobro, tudo que Jó tinha antes. Jó tinha 3.000 ovelhas, ele foi para 6.000 ovelhas. Jó tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1.000. Jó tinha 2.000 cordeiros, ovelhas, Deus deu 4. Sabe quando? Quando Jó disse assim: o meu problema não é mais o meu problema. O meu problema agora é de Deus. E a partir de hoje, eu quero orar, eu quero interceder pelo problema dos outros. Eu quero ser um canal de bênção na vida dos outros. O meu problema, o único que pode solucionar é Deus. E eu já entreguei para Ele. Então a Bíblia diz que Deus muda. A minha versão aqui diz o cativeiro de Jó. Sabe o que Deus está esperando, queridos? Você parar de olhar para o seu... Tem gente que fala umbigo. Como é que fala no Acre, mano? Umbigo. Porque lá bolacha é biscoito. E aqui biscoito é bolacha. É umbigo. É imbigo, hein, irmã? Alguém já ouviu o imbigo? Existe imbigo. Tem gente que fala imbigo, né? Tem gente que fala nascer. Sabe o que Deus está esperando, Samuca? Muitas vezes a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Sabe o que Deus está esperando, Andressa? A gente parar de olhar para a nossa vida. Sabe o que Deus está esperando, Eduardo? A gente parar de olhar para os nossos problemas. Sabe o que Deus está esperando, Neto? A gente parar de olhar para nós. E a gente começar a amar o próximo como a nós mesmos. E olha, queridos, que os amigos de Jó vieram só para murmurar dele. E olha que os amigos de Jó vieram só para reclamar dele. Então eu quero dizer para você e te desafiar. Comece a orar por quem você não gosta. Comece a orar por quem te fez mal. Comece a abençoar por quem te traiu. Comece a abençoar quem te fez mal. E depois você começa a abençoar quem você ama. Porque abençoar, orar por quem você ama, queridos, não é sacrifício nenhum. Mas sabe aquela pessoa que te fez mal, que você quer pegar pelo pescoço assim, sabe, torcer igual pescoço de galinha? Comece orando por essa pessoa. E depois que você orar, faça uma atitude de amor por ela. Sabe por quê, queridos? Eu fico imaginando o diabo com cara de gol contra David, aos 48 do segundo tempo. Sabe aquela carinha assim de cachorrinho que caiu do carrinho da mudança? Porque em tudo ele tentou provar Jó, em tudo ele tentou testar Jó, em tudo ele tentou fazer que Jó murmurasse, mas a Bíblia diz que em tudo Jó foi grato a Deus. Quem envergonhar Satanás, querido, seja grato a Deus pelo que você está vivendo. Quem envergonhar o inferno, querido, seja grato a tudo que você está vivendo. Aceite os processos de Deus, aceite o que você está passando, porque Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua história. Aquilo que você perdeu, eu profetizo sobre a tua vida 2 vezes mais. Deus vai derramar sobre a tua vida. O que eu preciso fazer, Vinícius? Preciso parar de reclamar, de murmurar. E preciso abençoar pessoas. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos a um dos seus pequeninos, nós fazemos
Deus.